Olá a todos, eu me chamo Maurício Peixoto, eu sou aluno da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem e nos foi incumbido de fazer um vídeo ou um relatório sobre o processo de aprendizagem de alguma criança ou adolescente do nosso convívio. Eu sou professor de inglês há alguns anos, de uma escola particular de ensino de línguas, e acompanho diariamente o processo de aprendizagem dessas crianças e adolescentes, e adultos também, na aquisição da língua inglesa. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre um grupo que me chamou muita atenção enquanto eu lia sobre o assunto, sobre o contexto na disciplina, que é a faixa etária de 6 e 11 anos, 6 e 12 anos, onde alguns autores denominam como meninice intermediária ou terceira infância. E é muito interessante para mim, porque as técnicas de ensino para essa faixa etária são muito diferentes das demais. E isso é decorrente de alguns fatores, somente de tudo que está sendo desenvolvido nessas crianças durante essa faixa etária. Falando sobre desenvolvimento físico, desenvolvimento social, cognitivo e também o desenvolvimento emocional, né? Isso reflete muito nas atividades que eu proponho para as crianças e sempre tento perceber como elas estão aprendendo e qual técnica é mais efetiva para essa faixa etária. Então, falando sobre desenvolvimento físico, que é de fato perceptível que é um desenvolvimento contínuo, constante e mais lento do que a faixa etária anterior, né? E então, e também é caracterizado por vários outros sentimentos que afloram, hormônios também, devido ao começo da puberdade para algumas crianças. E é interessante também que nesse período eles estão conhecendo o corpo, no sentido de habilidades, né? Então eles gostam de se desafiar, de aprender novas habilidades e de mostrar isso, mostrar que estão aprendendo. Então as atividades que eu proponho para essa faixa etária são atividades muito que a gente chama de hands-on, atividades de mão na massa, que eles têm que produzir alguma coisa. E se eu faço isso como um desafio, eles ficam ainda muito mais empolgados com isso. Tipo, isso parece muito difícil, porém vou tentar, e quando eles conseguem, é uma festa, eles querem chamar a atenção, trazer isso um pouco para si, mas também compartilhando isso com os colegas, que também é algo que é natural nessa faixa etária, esse desenvolvimento social maior, tirando um pouco esse decréscimo do egocentrismo, para poder ter uma visão social maior, um crescimento da empatia também. Então isso já está relacionado com o desenvolvimento social, né, nessa faixa etária. E é muito interessante também a questão tem que se tomar cuidado com a questão do fracasso, porque levando para eles esses desafios, muitas vezes eles não conseguem fazer algum desafio. E isso pode criar alguns problemas, né? Que isso é falado durante o desenvolvimento emocional dessa faixa etária, né? Eles têm mais controle emocional, né? Têm mais empatia do que na faixa etária anterior. Porém, se eles se veem numa situação de ansiedade, eles tendem a criar ter algumas atitudes devido à rejeição e ao medo, né, de não ser aceito, que isso pode se desenvolver em forma de agressividade, ou então retraimento e também regressão. Né? No retraimento, quando eles não querem participar de alguma coisa, com medo do fracasso, isso é muito comum, e agressividade também na maneira de se comportar, realmente por uma questão da frustração, e a regressão é quando eles têm alguma atitude mais infantil, né, característica da faixa etária anterior. O que eu faço nas minhas aulas, e eu percebo que é muito útil, é como lidar com o fracasso e o conceito de fracasso. Porque, no meu ponto de vista, o fracasso não é algo negativo. Ele pode ser tratado de maneira positiva, como tentativa e erro, prototipar alguma coisa. Então eu mostro sempre para meus alunos que, olha, tem esse desafio aqui que quer chegar nesse resultado. Porém, como você vai fazer, a opinião sua, você pode descobrir isso.
E essa descoberta, muitas vezes a maioria das vezes, é em grupo, justamente ressaltando esse desenvolvimento social que eles estão vivendo, né, de empatia, de comunicação e esse sentimento de pertencer, né, a uma equipe. E que dá muito sucesso, tem muito sucesso nessa faixa etária. E, e conversa com eles que você vai tentar fazer do jeito que você quer para tentar chegar nesse objetivo. Talvez você não chegue nesse objetivo, e é bem possível que não se chegue nesse objetivo de primeira, mas está tudo bem, porque você fez, você deu o seu melhor e você aprendeu que daquele jeito não deu certo. Então, em vez de ficar triste, você vai absorver esse aprendizado, vai fazer novamente com uma nova abordagem. Então, quando eu falo sobre o fracasso como algo positivo, é isso. De ser positivo e de aprender com os erros. E eu passo isso para as minhas crianças, para todos os meus alunos, na verdade, mas nessa faixa etária eu vejo que é mais forte ainda, porque eles realmente estão muito preocupados em aceitação por parte do professor, né? Eles querem fazer para me mostrar que fez, para me mostrar que conseguiu. E, e eles ficam tão ansiosos em conseguir, em ser aprovados, né? Não na matéria, não em questão de pontuação, ser aprovados, serem aceitos por mim, que isso pode ser negativo, mas quando eu falo para eles que tá tudo bem errar, que você provavelmente vai errar, eu errei várias vezes, então eles se sentem mais seguros para participar, e isso evita o retraimento. Então eles ficam com menos medo de participar de uma atividade porque eles não têm medo de errar mais. Então eu acho que isso é um ponto de reflexão muito interessante. Uma outra questão que é muito interessante também falar, que, que influencia muito no aprendizado dessas crianças, é o ambiente social. Né? Ter esse ambiente de mais aceitação, né? Porém também com regras claras. Então sempre deixo isso muito claro o que pode ser feito, você tem que usar esse material, você não pode fazer isso. E não é impositivo. Normalmente eu crio as regras juntos com eles, e eles entendem as regras e aceitam, porque eles criaram juntos a mim, o que é muito interessante. E então ter esse controle, essas regras mais claras, né? Uma boa comunicação, então é sempre muito conversado, questão até de tempo, até nas regras. Ó, vocês têm 5 minutos para fazer isso, então agora faltam 4. E cumprir o que foi planejado. Né? Até nas recompensas. Ó, se vocês fizerem isso, vocês vão poder jogar um jogo que vocês gostam no final da aula. Então, se eles fizerem, tem que cumprir. Né? Então, ter essa comunicação muito assertiva e também muito sincera. Né? E, além disso, ter muito afeto. Eu acho que é abraçar mesmo as ideias, entender, ouvir, saber ouvir, porque eles têm muito a dizer. Então, eu acho que isso sempre é muito importante para criar esse ambiente social de aprendizagem mais efetiva. Né? E isso tudo levando em consideração todos esses processos de desenvolvimento que essas crianças entre 6 e 12 anos, né, nessa meninice intermediária, nessa terceira infância, que vem acontecendo. Além disso, que eu ainda não citei, é o desenvolvimento cognitivo, né, que eles estão começando a perceber mais o mundo de maneira fora só deles. Como eu disse antes, esse decréscimo do egocentrismo. Então eles conseguem resolver problemas mais complexos, entender diferentes fatores, né? Como existe o exemplo no nosso material didático, que é sobre a distância. Então eles conseguem entender que a distância da casa deles até a escola é diferente da distância da casa deles até um outro lugar, por exemplo, e o quanto que o que isso significa. Então eles levam em conta outras variáveis. Então é uma fase de muito aprendizado, de muito desenvolvimento, e porém mais lento, é constante e mais lento, né? Mas é uma fase muito interessante, e eu particularmente gosto muito de dar aula para essa faixa etária, porque eles já são mais curiosos, querem aprender mais coisas, gostam de se movimentar, então eu faço as minhas atividades muito baseadas nisso, de kinestesia, né? Sinestesia, em português. E para falar, com comandos físicos, agora levante, agora vamos jogar essa bolinha. Então, um jogo de correr e responder a pergunta. Então, eles conseguem se focar mais quando eles estão fazendo atividades sinestésicas, que é algo bem interessante e que eu acho particularmente muito peculiar e dessa faixa etária. Né? Então, resumindo, é uma faixa etária de muito desenvolvimento,
de muito aprendizado, muita curiosidade, e é onde eles estão mais inseridos socialmente, né? Com essa maior preocupação das amizades, da aceitação, e por isso que eu acho que é importante mostrar para eles que a individualidade é importante, que essa pluralidade também é muito significativa e que não existe esse certo ou errado de como você tem que ser. Óbvio, existem todas as regras sociais, regras de casa, regras da escola, mas a própria identidade da criança também é muito importante, né? Então não tem que seguir um padrão nesse sentido. Então eu tento levar isso para eles também, tanto pessoalmente quanto nas atividades que eles estão fazendo. E abraçando sempre o erro de maneira produtiva e positiva, certo? Agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre esse assunto e, de novo, só agradecer, certo? Muito obrigado.